Hoje vamos falar dessa empresa que provavelmente você deve conhecer, porque é uma das queridinhas da galera do Barsi. Dividendo você ganha em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Então, com o dinheiro que eu vendi uma BSE, eu comprei 3 da Caixa Seguradora. E você já sabia que eu já analisei a Caixa Seguridade aqui no canal, na época do IPO, naquele vídeo que foi um dos mais acessados do canal, com mais de 33 mil visualizações. Eu falei sobre o potencial da empresa e como ela poderia se tornar uma das melhores pagadoras de dividendos do mercado. Isso daí leva uma observação aqui, que essa ação vai entrar provavelmente aí nas carteiras de boa pagadores de dividendos, né? Os cash calls ou vaca leiteiras. 3 anos depois, vamos revisitar essa análise para ver como acertamos as premissas e, mais importante, se meu valuation mudou ou se continua a mesma coisa. E o mais impressionante, mesmo sendo de 2021, aquele vídeo está mais atual do que nunca. E hoje vamos atualizar os números, avaliar os fundamentos e descobrir se Caixa Seguridade ainda é uma boa oportunidade ou se já está precificada. Se você quer saber a resposta, fique comigo até o final, porque esse vídeo vai te ajudar a entender tudo o que você precisa para tomar a sua decisão. E se você está chegando agora aqui no canal e não me conhece, eu sou Vitor Valério, analista CNPI, médico e investidor. E seja bem-vindo ao canal Doutor Investidor, o canal que descomplica o mercado financeiro para você e mostra a verdade que outros canais não te mostram por aí. Antes de começarmos, deixa eu te dar um breve aviso. Apesar de ser analista certificado, a minha intenção aqui não é sair fazendo indicação para você de compra ou venda. Meu objetivo aqui é te fornecer informações claras para que você mesmo decida se vale a pena investir. Esse vídeo tem fins exclusivamente informativos e baseado nos dados mais recentes sobre Caixa Seguridade. E lembre-se, o conteúdo não é uma recomendação de compra ou venda. Invista sempre com responsabilidade. Agora sim, vamos descobrir se a Caixa Seguridade ainda é uma boa oportunidade no momento. Para começar a análise, temos que fazer algumas perguntas. De onde vem o dinheiro dela? Como essa gigante dos seguros realmente lucra? Vamos detalhar agora as fontes de receita para você entender o motor financeiro dessa empresa. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, temos que entender que a Caixa Seguridade é uma holding que coordena e gerencia produtos e serviços de seguridade oferecidos pela Caixa Econômica. E está aqui a principal, vamos dizer assim, economic moat da empresa. Somente ela tem acesso aos clientes da Caixa ali. Então não pode ter outra empresa de seguridade ali atuando. Então a Caixa Seguridade tem uma exclusividade, tá? E tá aqui quais são as fontes de receita. Então tá aqui receita operacional. Aqui eu tirei do balanço da empresa atual e fiz esse cálculo. Então isso aqui é o meu cálculo baseado no que eu tirei no site do RI da empresa. Então perceba que 54% da receita vem de resultado de investimentos em participações societárias. E perceba, por exemplo, que essa holding XS1 representa 25%. Então tem todos os pesos aí da receita, tá? Outro peso aqui da empresa, só que um pouco menor, é receita de acesso à rede de distribuição e uso da marca, tá? Então tem aqui quais são os pesos. E aí o segundo, então o primeiro peso aqui em cima é em relação à participação societária. E o segundo peso importante é sobre receita de corretagem ou intermediação de produtos de seguridade. E aí tem um peso aqui muito importante que a gente vai ver que a empresa falou sobre o aumento recentemente, que é essa linha de prestamista, que a gente vai ver daqui a pouco, que a empresa teve um aumento. Mas aí, entender como que a empresa ganha dinheiro é essencial, tá? Isso aqui é o básico do básico. Mas não basta só isso, você precisa saber o que pode impulsionar ou frear essas receitas. Será? Então deixa eu voltar aqui para mim. Será que a alta dos juros ajuda ou atrapalha a empresa? E a inflação? Vamos agora explorar os fatores macro e microeconômicos que têm um impacto direto nos resultados da Caixa Seguridade. Então, quais são esses impactos? Então, primeira coisa, ó, fatores macroeconômicos. O PIB. O que acontece? O desempenho da economia brasileira afeta diretamente a demanda por produtos de seguro e previdência. Então, em períodos de crescimento, há maior propensão dos consumidores contratar esse serviço. Isso é melhor para a empresa. E aí você tem que pensar,
Você acha que o PIB vai subir ou vai cair daqui para frente? Então, toda vez que você investe na empresa, entendendo quais são os fatores macro e micro, você tem que pensar o que vai acontecer daqui para frente, tá? Para você ver se acredita ou não no crescimento da empresa. Outro item, a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, a Selic influencia investimentos e a rentabilidade das reservas técnicas das seguradoras. Taxas mais altas podem aumentar a rentabilidade dos investimentos, mas também pode reduzir a demanda por produtos financeiros. É a mesma coisa ali do que a gente já falou sobre bancos, quando a gente analisou aqui no canal sobre o Banco do Brasil. Se você não viu essa análise, vou deixar o link aí embaixo. Então veja lá a análise do Banco do Brasil. Outro item, a inflação. A inflação impacta o poder de compra dos consumidores e pode afetar a capacidade de pagamento dos prêmios de seguro. Isso a gente já falou também lá no Banco do Brasil sobre a questão da inadimplência. Então, quando a inflação sobe, tende a aumentar a inadimplência. Por quê? Fica feio o negócio para os clientes da empresa aqui. Então, isso é um problema. Regulação governamental. Mudanças nas políticas públicas e na regulação do setor de seguros pode afetar a operação e a lucratividade. Agora, sobre microeconômico aqui, ou seja, relacionado ao negócio da empresa. Então, estratégia comercial. Estratégias eficazes de venda de produtos de seguridade é crucial para o seu sucesso. Então, toda hora você vai ter que acompanhar. Será que a empresa está vendendo mais ou menos seguro? Então, sempre olhe isso. Parceria e aliança. Então, a empresa possui exclusividade no uso da rede, das agências da Caixa Econômica, que é o que eu falei aqui, que serve como um Economic Moat, é uma barreira, né? Eu já expliquei sobre Economic Moat, mas pensa o seguinte, a gente tem um castelo aqui, imagine que a gente tem uma ponte aqui, ó. Então, aqui um castelo, não sei se está dando para entender, ali a portinha do castelo, e aqui em volta a água. O que é essa região dessa água aqui? É chamada de moat. Então, toda vez que a ponte sobe, a pessoa não conseguiria chegar na época do castelo medieval ali. Então, quando a ponte cai, desce ali, você consegue acessar. E esse moat aqui serve como uma barreira para os inimigos. Então, isso daqui é esse conceito da época do castelo. Então, Economic Moat, aqui fazendo esse raciocínio de Economic Moat, seria a barreira da empresa contra os seus concorrentes. Então, só de ela ser a única que opera dentro da caixa, isso é um ponto positivo da empresa. Inovação em produtos. Deixa eu voltar aqui para a canetinha roxa. Inovação de produtos. A diversificação e inovação nos produtos oferecidos podem atrair uma base de clientes mais ampla. Outro item é eficiência operacional, a capacidade de gerir custos e operar de forma eficiente impacta diretamente a margem de lucro. Isso aqui eu já falei, toda vez que tem custo aumentado, despesa aumentada, vai reduzir lá no final o lucro da empresa. Fornecedores e concorrentes. Ela possui exclusividade com o uso da rede de agências da Caixa, mas a empresa tem aqui alguns concorrentes. Uma delas, né, é queridinha aí da galera, já vi pessoas pedindo, se você quer análise do Banco do Brasil Seguridade, escreve aí embaixo, Vitor, quero análise do Banco do Brasil Seguridade. Se tiver várias pessoas querendo essa análise, eu vou trazer aqui para o canal, tá? O Banco do Brasil Seguridade é o braço de seguros do Banco do Brasil, tem o Porto Seguro, que é a empresa tradicional no setor de seguros, a Sul América, que é a Sula 11, atua em diversos ramos de seguro e previdência. Então, apesar da empresa aqui, a Caixa de Seguridade, ter exclusividade na Caixa, ela tem esses concorrentes, então a gente tem que ter isso em mente. E aí é o seguinte, se os setores externos afetam a receita, o que acontece internamente aqui na operação? Será que a empresa está entregando resultado consistente? Vamos dar uma olhada agora nos principais números da análise fundamentalista e trazer os destaques mais importantes da última call de resultados. Eu vou tentar resumir, tá? Eu tentei resumir o que a empresa falou no último call de resultados dela. Então aqui, ó, uma observação. O cálculo aqui que eu estou mostrando aqui é meu cálculo próprio, baseado na tabela do resultado que a empresa colocou no RI dela, tá? Então perceba que a receita operacional da empresa vem subindo e o lucro líquido também vem subindo. E aí o crescimento anual composto da receita é de 22% e do lucro de 18%. Além disso, perceba que aqui a gente vai fazer uma análise mais enxuta.
tá? Porque é uma empresa do setor financeiro e eu já expliquei isso. Empresas do setor financeiro têm ali uma forma diferente de analisar. E aqui a Caixa Seguridade, nesse momento, apresenta uma boa liquidez, tá? Então está acima de 1. A margem operacional muito boa, então em 84%. Por quê? Porque a empresa tem pouco custo, né? E basicamente também tem pouca despesa, deixando boa margem, então uma margem ali de 75%. O ROI da empresa também é muito bom, tá de 27% nesse momento, e o ROA de 25,98%. Uma observação que eu fiz aqui, ó. Geralmente, quando eu calculo o ROI, eu calculo dessa forma. Então, o lucro líquido dividido por PL médio, tá? Dessa vez eu não considerei o PL médio porque lá na tabela do RI só tem 3 exercícios ali para a gente calcular. Não sei por que eles não colocaram um histórico melhor. Então isso daqui também foi uma coisa um pouquinho chata de analisar, tá? Tem outros locais que eu vi que tinha sim esse balanço patrimonial de outros anos e também lá no site do RI tem, mas eu teria que ficar pegando pedaço por pedaço. E aí, como a intenção é ser um pouco mais simplista na análise, que eu expliquei isso, vou explicar isso num vídeo, eu não sei se vai sair antes ou depois, porque eu tô gravando no mesmo dia esse vídeo, tá? Eu falei lá um vídeo onde eu falei que a análise fundamentalista e valuation tem que ser mais simplista possível, não pode complicar tanto, tá? E sobre indicadores de mercado, tá aqui os indicadores de mercado, se você quiser precificar por isso, então tá aqui, ó, índice PL. Mostraria que você demoraria ali 11 a 12 anos para ter esse retorno. Está mostrando que o mercado está pagando mais de 3 vezes o valor patrimonial da empresa. Quando eu calculei o índice PEG, mostraria, como eu já expliquei, abaixo de 1 seria provavelmente barato ali, mas a gente vai ver no valuation daqui a pouco que a coisa não é bem assim, nesse momento. O dividend yield é de 7,9% nesse momento. E o Equity Bond, que eu já expliquei também no canal, que é uma premissa que o Warren Buffett utiliza, onde ele considera as ações como títulos de renda fixa, que lá nos Estados Unidos é chamado de bonds. Então tem T-bonds, tem os T-notes, os bonds no geral ali, que são basicamente igual para a gente aqui o Tesouro Direto, mostrando que estaria pagando 9,74%. E aí, claro que eu estou abrasileirando o negócio. Então, quando a gente olha quanto que está pagando o Tesouro Direto aqui no Brasil, seria de 12,89% mais ou menos, tá? Isso aqui fornecido pelo site da Bloomberg. Então, perceba que tanto o Equity Bond quanto o Dividend Yield está abaixo do que o Tesouro Direto está pagando, conforme aqui a Bloomberg, tá? E aí, sobre o resumo aqui da call de resultados. Primeira coisa, indicadores de cliente. Eles falaram que teve uma redução de reclamação lá no Banco Central, devido à melhoria de atendimento e informação aos clientes. Então, teve uma queda na reclamação em 83%, tá? Então, passando de 228 para 38 reclamações. O seguro residencial teve um aumento em 60% das apólices plurianuais. Teve um índice de renovação aqui maior, então cresceu em 5 pontos percentuais. Sobre o seguro prestamista, que a gente falou anteriormente, o ajuste no processo de contratação resultaram em 3 mil apólices aprovadas no mês que antes eram rejeitadas. Então, o que eles estão falando aqui é que deu uma melhorada no processo de contratação. Então, o que era recusado antes, agora foi aprovado. Então, teve um crescimento de 13% nos prêmios emitidos. Sobre a Previdência, a campanha de cashback impulsionou a portabilidade, gerando crescimento de 64% na captação no trimestre. No setor de capitalização, vendas aumentaram 49% em relação ao terceiro tri de 2023. Então, comparando esse trimestre de 2024 com o mesmo trimestre lá de 2023. Desempenho comercial por produto. Então, o seguro habitacional teve um crescimento em relação ao ano de 13,4%. A assistência, 51 milhões em receita, então crescimento de 25%. O produto Rapidex cresceu 45% em comparação ao terceiro tri de 2023. Consórcios, vendas de 5 bilhões em cartas de crédito, o que foi um crescimento de 22%. Recorde histórico de vendas impulsionado por campanhas. No setor de previdência,
Reservas atingiram ali 170 bi, que foi um acréscimo de 12%. Receitas com taxa de administração teve um crescimento de 13%. Estratégia de eficiência operacional, então simplificação estrutural, então teve incorporação da XS2 pela Caixa Vida e Previdência, centralizando operações. Sustentabilidade, foi aprovado o plano de sustentabilidade aqui de 2024 para 2025, adesão ao Pacto Global da ONU e ao Pacto pela Equidade Racial. Então, mostrando aqui uma preocupação com governança corporativa, tá? Então, depois de analisar os resultados passados, o próximo passo é olhar para frente, né? Então, o que a empresa projeta, o que a gestão da Caixa de Seguridade espera para o futuro, e o nome disso é Guidance. Será que as projeções estão alinhadas com o preço que o mercado espera? Vamos agora explorar o Guidance da empresa divulgado na última call de resultados. Então tá aqui o resumo do Guidance na call que teve do último resultado. Não teve muito específico qual que seria esse Guidance, então teve ausência de um Guidance específico. Mas o que eles falaram aqui, e que eu acho muito importante você entender, que tem uma dependência da dinâmica do crédito imobiliário e comercial da Caixa Econômica Federal. Ou seja, a empresa ela depende muito da Caixa, como a gente já falou, e isso acaba sendo um economic mode, mas também um problema, né? Porque o que acontece? Vai depender das pessoas financiar, por exemplo, mais imóvel, mais casa. E a gente sabe, eu espero que você já saiba esse conceito, que toda vez que a taxa básica de juros sobe, tudo vai ficar mais caro, o financiamento fica mais caro. Consequentemente, fica mais difícil das pessoas pegarem empréstimos. Então, pensa o seguinte, nesse momento a taxa básica de juros está subindo. E quanto mais subir, menor fica essa questão desse mercado de financiamento de imóveis. Então isso pode ser um impacto no curto, médio prazo aí, se continuar subindo a taxa básica de juros. Então é aquela faca de dois gumes, né? Então quando a taxa básica de juros sobe, como a gente já viu, a receita pode subir um pouquinho em relação ao investimento da empresa, mas consequentemente também acaba reduzindo a captação de crédito imobiliário pela Caixa, consequentemente, como a gente já falou, a empresa está dependendo disso também, né, para poder fornecer seguro, tá? Expectativas para 2025, eles esperam um crescimento, ainda que um ritmo um pouco mais moderado, devido à base maior. Referência ao guidance da Caixa Econômica, o desempenho da Caixa de Seguridade está alinhado com o guidance de crédito imobiliário e comercial da Caixa Federal, que prevê um crescimento contínuo nesses segmentos. Então perceba a importância da questão do crédito imobiliário acontecendo lá na Caixa para poder melhorar aqui os resultados da Caixa de Seguridade. Então agora que a gente já entendeu esse guidance, por mais que não foi tão claro assim, né? Não foi uma coisa tão palpável, deu para entender ali que a empresa depende dos resultados da Caixa, né? Da captação da Caixa em relação ao crédito imobiliário e tudo mais. Agora que a gente entendeu isso, surge a grande pergunta: Caixa de Seguridade está barata, cara ou no preço justo? Vou compartilhar agora o meu valuation atualizado para te ajudar a entender o verdadeiro valor dessa ação no mercado. Mas antes de explicar sobre o valuation, você já deixou seu like aí? Ajude o canal a crescer deixando seu like, porque quanto mais engajamento esse vídeo tiver, mais rápido posso trazer análises exclusivas como essa, tá? Além de incentivar a trazer mais conteúdo como esse, e além disso, além de incentivar a trazer mais conteúdos como esse, você também vai ajudar outros investidores, porque esse vídeo vai acabar chegando em outros investidores como você. Agora que você deixou o seu like, espero que você tenha deixado esse like, vou mostrar qual foi o meu valuation da Caixa de Seguridade primeiro, na época da IPO, e vou mostrar o atual para ver se alguma coisa mudou. Então, para poder ver, vou colocar aqui o meu fone. Então tá aqui o vídeo na época do IPO que eu gravei, tá no privado agora porque eu já expliquei isso. Como analista CNPI, eu tenho que atualizar as minhas análises. Caso eu não atualize, eu tenho que avisar no final, tá? Então, por isso que está no privado. Mas perceba que apareceu aqui, ó, só esse vídeo aqui
deu mais de 33 mil visualizações e tem 3 anos. Então vamos ver o que eu falei na época do IPO. Reduzindo, tá bom? Então, de acordo com as minhas premissas, o preço justo dessa ação seria de 12,53 com margem de segurança, né? Aqui eu coloquei valor justo 14,74, mas eu posso ter superestimado alguma coisa, então na verdade eu nem acabei superestimando, na verdade eu quase que cravei, tá? Que acontece? O IPO, o preço do IPO, ele terminou sendo avaliado em 8, na verdade aqui, ó, a empresa realizou o seu IPO na bolsa em abril e foi precificado em 9,67 cada papel. O valor ficou entre a faixa indicativa, que era de 9,33 a 12,67. O que aconteceu depois? Teve um momento que a ação despencou para 7, que foi nesse momento aqui, e agora ela voltou aí para 14,56. E aí, isso é o valuation da época da IPO, tá? E eu coloquei a margem de segurança para poder ali entender o seguinte, que como é um IPO, a gente não tem tanta certeza do que a empresa vai entregar. Ela acabou entregando quase a mesma coisa da época antes do IPO, então foi um ponto positivo, que não é tão comum das empresas que fazem IPO. E aí eu vou ver agora qual foi o meu valuation atual para a gente ver se eu vou tirar o fone aqui, para a gente ver se eu vou manter esse valuation ou não. Então, primeira coisa, eu tenho que avisar quais são as minhas premissas. Como analista, eu tenho que falar. Se você quiser, tira um print aí, tá? Então, vou deixar aí. Então, basicamente, eu utilizei o modelo de Gordon para esse valuation. Então, baseado nos dividendos. E aí, baseado nisso, na minha tabela aqui, qual seria o meu preço justo hoje? Seria de R$14,13. Quando eu fiz o valuation, eu estava em 14,10, ou seja, esse valuation foi baseado na cotação do dia 20/11, tá? E aí, como a gente viu recentemente agora, até subiu um pouquinho do momento que eu fiz o valuation, mas eu queria mostrar com esse print que teve um momento ali de oportunidade, tá? Onde a ação despencou, então caiu ali para menos de R$7. E aí, quais são as minhas conclusões finais? Aqui está com essa barra aqui, porque eu tinha feito uma gravação para o Instagram, né, que eu estava analisando. Mas eu vou falar o que está escrito ali, tá? Então, quais são as minhas conclusões finais? A empresa tem receita e lucro crescente, tem baixo custo e baixa despesa, deixando boas margens. As premissas atuais estão muito em linha com o da época do IPO, então, por isso que basicamente eu vou manter o mesmo valuation, basicamente, tá? Para você ver que a gente acertou tanto nas nossas premissas há 3 anos atrás, para você ter ideia. E a empresa depende do crédito imobiliário e comercial da Caixa Econômica Federal. Assim, em um cenário de juros altos, pode esfriar o mercado de crédito imobiliário, por exemplo, e aí reduzir aqui nos resultados da empresa. E conforme o valuation pelo modelo de Gordon, o ativo está no seu preço justo. Então, nesse momento, eu não vejo como a empresa está com desconto. Então, agora está no seu preço justo, tá? Teve oportunidade no passado aí para algumas pessoas, mas nesse momento não. E além disso, como analista, eu tenho que avisar para vocês aqui, não pretendo monitorar e atualizar nesse momento, tá? Posso mudar lá no final. Nesse momento, aqui no canal aberto. No futuro, quando tiver a nossa área de membros, eu devo monitorar porque eu considero um ativo bom. Mas nesse momento eu não vejo como descontado. É uma empresa boa e aí você tem que ver se, eu quero comprar pelo preço justo mesmo e não me importa. E aí é a sua opinião, porque como eu falei, a minha intenção aqui é entregar informação e você decide se compra ou não. Beleza? E aí, gostou da análise da Caixa Seguridade? Então continue aqui acompanhando nosso canal, se inscreva, como tudo a gente já falou, porque vai ter uma outra empresa aí muito queridinha, como a gente já falou, provavelmente você conhece essa ação por causa da galera do Barsi. Vou trazer outra empresa que o Barsi já falou também no mercado e provavelmente você deve conhecer. É uma empresa famosinha aí que fez IPO tem pouco tempo também, que é do setor de energia. Beleza? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.